Aí vamos fazer assim, ó. Eu vou tirar aqui o lance do microfone do mudo, só para daí. Vamos deixa o representante, tá? Falar sobre a questão da lista de exercícios, só para daí eu ouvir de uma só como é que tem sido a reação, tá? Representante, cadê a representante aí do comercial aí? Pode falar aí. Era seu fone. Pode falar, desculpa. Pessoal, só quem tá. Deixa só a representante, tá? O resto do pessoal procura deixar no mudo aí, tá? Oi, você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Aí só tá vindo só pouco do comercial. E tudo que você passou, praticamente aquilo que você tinha passado em aula, né? Bastante porcentagem pra gente treinar. Tinha bastante regra de treino também. Isso. Né? Mas assim, isso são algumas coisas que tinha um pouquinho de dificuldade. Que a gente tinha que transformar. Mas o resto era tranquilo. A primeira foi um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais fresco na cabeça, porque a porcentagem Então, que aí a ideia até a gente pegar hoje aí, a gente pode até pegar que nem a gente estava fazendo lá, pegar os 2 exercícios aí que vocês identificaram aí como tiveram aí mais dificuldade, aí a gente faz a resolução aí juntos aí. Deixa eu ver, me fala só o nome do representante, que eu vou fazer igual uma pessoa falou aqui, ó. Exativo. Qual que é o seu nome mesmo? Desculpa, do representante. Amir Moura. Mires, tá legal. Então eu vou deixar mudo os outros aqui. Oi, Tamiris. Agora tá você aí. Não, agora tá tranquilo. Então, em referente aos exercícios de porcentagem, como nós tivemos só uma aula de porcentagem, então acho que o pessoal tá com um pouquinho de dúvida ainda referente a essa matéria, entendeu? Ah, legal. Então a gente pode pegar hoje aí para tirar a dúvida aí referente a essa parte aí, porque é um negócio, assim, bem simples, mas é que só requer um pouco de treino, né? Que nem eu já falei várias vezes, né? Sim. Mas então essa é a ideia, né? Então, tem algum... qual que seria o exercício? Deixa eu pegar aqui, você tá com a lista aí? Deixa eu ver aqui, tô no celular. Do RH, qual que é o nome dela mesmo? Que daí eu coloco. Quem? Tailane. Não, Kailane, com K. Beleza. Deixa eu pegar ela, deixa eu achar ela aqui. Então, eu vou deixar ela sem o mudo também. Tailane aqui.
Oi, oi, Kailane? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, assim, ó, deixa o seu aí, deixa o seu ligado também, porque aí fica você e a Tamires, Tá. que aí vocês me passam justamente a percepção das duas turmas, tá? Tá. Que a Tamires estava falando com relação do pessoal de comercial, que eles tiveram aí dúvidas assim com relação mais à parte de porcentagem, que era da parte da segunda lista, né? Isso. O de vocês também é nessa mesma linha? Então, assim, nosso grupo não conversou muito sobre, porém, o que eu vi? As pessoas, tem um grupo que todo mundo pode falar, né? Então, as pessoas foram se ajudando, teve pessoa que mandou link de vídeo de matemática e foram trabalhando para ir se ajustando e treinando até conseguir fazer. Pelo que eu vi, realmente a segunda lista de atividade, que foi um pouco mais complexa, um pouco mais difícil. Certo, não, legal. Então aí a gente pode pegar hoje, até por conta do tempo, né, que a gente tem também, que é assim, continua sendo da mesma forma, né? Não é porque é tipo esse tipo de aula nesse modelo, né, que muda a questão dos horários, né? Então, assim, aí eu vou estar com vocês aí até 20 e 30, né? 20 e 30, mais ou E, menos. professor, se você puder tirar também alguma dúvida para a gente referente ao PIN sobre a sua matéria. Ah, legal, legal. Porque o pessoal está com bastante dúvida. Como é o nosso primeiro semestre, é a primeira vez que a gente teve o PIN, né? Então, assim, tá bem complicado mesmo, que a gente não sabe mais ou menos o que é o objetivo de cada matéria que o professor quer. Se você puder passar também no finalzinho da aula. Tá bom, se vocês quiserem, até dá para falar agora já do PIN, porque ele é mais tranquilo. Então, assim, eu acho que fazendo dessa tá ok, né? Só vocês duas, assim, com o microfone, que senão a gente não consegue seguir aí, porque senão fica muito ruído de fundo aí também, né? Sim, sem problema. Mas legal, aí o pessoal, pelo menos aí tá todo mundo ouvindo, então aí qualquer dúvida maior aí a pessoa coloca aí, eu vou dando uma olhada, né, também. E dúvida daí passa para vocês, que aí me passa o e-mail, qualquer outra dúvida maior que tenha, e a gente vai trocando mensagens aí também. Tá. Com relação ao esquema do PIN, deixa eu pegar aqui o manual. Vocês têm ele aí, o manual? Vocês têm ele com vocês aí? Sim. Então, abrem no computador ou no celular de vocês, que vocês estão aí, que eu vou abrir o meu também aqui. Que aí daí é legal falar sobre essa questão do PIN, justamente porque ele tem lá no manual falando. Quer ver? Deixa eu até pegar isso aqui, eu tenho no e-mail, que até eu já mandei. Deixa eu ver aqui. Mandei já, acho que eu mandei para outra turma que me perguntou, a menina representante da outra turma. O senhor mandou um e-mail referente ao PIN, os tópicos. Ah, mandei para vocês também? Para mim, mandou. Que eu lembro que eu mandei assim, é que às vezes tem uns 4 e-mails de representante, né? Então aí às vezes eu mandei para alguns, pode ter esquecido para algum outro. Deixa eu pegar aqui, peraí. Peraí, preciso abrir meu e-mail aqui.
Apresentação do PIN aqui, ó. O negócio é o seguinte: se olharem lá na questão do manual do PIN, vocês vão ver que tem lá, ele fala aqui, ó, na parte do manual, né, da parte lá da matemática aplicada. Vocês estão com ele aí? Sim. Ah, legal. Então, aqui, ó. Ele fala lá, ó, como as organizações estudadas utilizam gráficos e referências para a compreensão do negócio e possibilidade de expansão do mesmo. Aí, utilizar como referência as seguintes informações. Vocês localizaram esse texto? Lá no item, no item que fala lá, matemática aplicada. Sim. E aí daí o que acontece? Ele tem, então, o que ele fala? Ó? O que vocês vão pegar? Esses 3 tópicos que ele está falando ali e vocês vão aplicar na empresa que vocês escolheram ou vão escolher. Sim. Então, o que ele fala lá? O primeiro tópico é número de empregados total e sua distribuição, idade, sexo e escolaridade. Então, aqui, o que você vai fazer? Você vai ter que fazer um levantamento junto da empresa, mais ou menos assim, do número de funcionários que tem na empresa, total. Sim. Aí, daí desse número total, distribuir, como que está distribuído? Faixa etária, por sexo e por nível de escolaridade. Então, isso daí vai ser uma tabela, certo? Você vai precisar coletar essa informação junto do pessoal lá. Por isso que eu falei para vocês, lembra? O ideal era que fosse uma empresa que alguém do grupo trabalha. Justamente para que... Professor? Oi, pode falar. A coordenadora, ela havia falado com a gente, e a professora Valdice também, que é de Economia e Mercado, que devido a tudo isso que está ocorrendo, tudo para a gente não ficar atrasado na matéria, a gente não está conseguindo contato com as empresas para fazer tudo. Entendi. E ela falou que a gente fazer um estudo caso, baseado nesse sentido, entendeu? Ah, entendi. É verdade, né? É verdade, porque agora tá... Então, fazer assim, ó. Tenta pegar essas informações pelo site. Certo. Pelo site da empresa, muitas vezes você vai lá na parte quem somos, histórico. Uhum. Ele vai pegar uma série de coisas lá sobre a empresa. E às vezes tem um e-mail ali conosco, alguma coisa assim. Uhum. E tenta mandar um e-mail também nesse lugar. E aí, se vocês conseguem obter essas informações. Sim. O ponto que ele falava... pode falar. Diferentes tópicos, você faz esse levantamento de um setor só ou de todos os setores da empresa? Com relação ao número de empregados, é total. Total? Total. Número de empregado, faturamento, total, né? É sempre total, não é de um setor só. Então, por isso que, talvez no site, você vai conseguir levantar aí grande parte das informações, porque como não é de uma área específica, você vai levantar isso total, você vai, no site, você vai conseguir achar essas informações. Ok. E referente ao roteiro, como que o senhor pode estar orientando a gente?
o roteiro, como que se diz assim? Roteiro do PIN. Porque o roteiro, ele tem vários... A gente viu que ele tem vários tópicos, professor, que é como se fosse resumos que nós precisamos fazer para estar encaminhando semanalmente, entendeu? Ah, entendi. Aqueles roteiros lá que é o do que tem lá no manual, né? Isso. Ah, é verdade. Então, assim, a gente pode fazer assim. Lembra que... Boa lembrança. Que isso até eu tinha comentado com vocês. Essa questão dos roteiros lá das semanas, aproveitem o espaço que vocês vão ter aí, que não tem a segunda parte da aula, e que tem grupo, né, os grupos aí e tal, e vocês conseguem se reunir, ou se vocês fizerem assim grupos grupos separados, né, para vocês escrever nos roteiros, porque lembra, vai ter que inserir isso daí, vai ter que postar junto com o trabalho. Entendi. Então, aí, se vocês quiserem me mandar para dar uma olhadinha, pode mandar por e-mail, tá? Dos grupos aí que tem. Aí olha o referente à minha parte, né? Eu tô vendo que cada roteiro é referente a uma matéria, assim, tem vários temas, várias matérias, né? Isso, então, aí daí, assim, eu não consigo olhar das outras matérias, né? Porque cada professor olha da sua. A sua tem aqui, é o tópico 9 do roteiro. Ele fala do roteiro de número de empregados e sua distribuição, faturamento médio e market share, fala. Então, tá vendo? Aí é justamente a informação que vocês vão entrar no... Ah, eu vi que você compartilhou aí, né? É isso daí. Então, é o 9 aqui, ó. É justamente o que está pedindo no PIN, é isso mesmo. É para a semana, para essa semana aqui, que seria para vocês fazerem essa atividade, os dois, né? O 9 e o 10, né? Isso. Então, assim, daí se vocês tiverem dúvida, alguma coisa assim, eu achei esse número, tal, qualquer coisa, pode me mandar no e-mail, que aí eu dou nada. Mas segue nessa linha, buscando no site e em tipo assim, em revistas, links de revistas assim, tipo revistas econômicas, assim, sabe? Valor SA, Exame, esses links assim, vocês acham essas informações de market share, de faturamento, também tem informação que você pode, porque a empresa pode divulgar balanço e aí ele vai soltar a notícia. Beleza? Professora, eu só não entendi o que é o caso. A professora pediu que basear. Então, estudo de caso é um artigo. É que dependendo da situação que você tem, quem está falando é para fazer a tabela no primeiro tópico e os demais, a Suelen. Todos os itens serão tabelas, tá? Só colocando esse ponto que aí a Suelen tinha feito a pergunta aí. Então, assim, todos os itens, como é matemática, todos os itens serão convertidos em tabela. E aí você vai fazer a tabela e você vai fazer tipo de um resumo sobre a tabela. Ela falou que, no caso, assim, de você fazer lá, escrever o PIN como estudo de caso, é você fazer como se fosse um resumo, assim, você vai escrevendo como uma síntese, que é a questão do estudo de caso. E nesse dos roteiros, o que acontece? É que você vai colocar um resumo também. Você vai colocar aqui, não vai caber para você preencher com uma tabela. Então, aqui você pode colocar os dados escritos em número. É como se fosse as referências de tudo que a gente está estudando. Por exemplo,
pegando o número de funcionários, então. Isso, aí. Vou montando resumo como se fosse um rascunho. Isso, é isso aí. Aí depois você vai anotando todos os links que você pesquisou. Você e você coloca isso no roteiro. Tá. E aí fica certinho, bem no esquema do que eles tinham pedido. Sim, não tem problema. Beleza? Tudo certo com isso? Com essa questão do PIN aí? Sim, por enquanto sim. Legal. O Então, senhor tem alguma bibliografia para indicar pra gente? Tenho sim. Depois você pode estar passando por e-mail para eu passar para a turma? Eu mando, pode deixar. Eu mando, eu vou pegar aqui, isso daí já existe, a bibliografia que faz parte da ementa do curso. Então daí eu passo para vocês, tranquilamente. Deixa eu anotar aqui só. Eu passo isso daí, no máximo amanhã eu passo isso daí para vocês. Aí. Tá bom. E aí daí é legal porque vocês têm acesso o pessoal falou que vocês têm lá acesso à biblioteca online da Unip também, né? Isso. Aí daí vocês podem pesquisar lá livros e ver se tem esses livros lá também. Esses livros que estão aí da bibliografia, né? Porque ele fala lá, tem 2 livros basicamente que são as bibliografias indicadas diretamente. E ele tem mais 4, 5 itens, tópicos, né? Que são para mais informações ainda. Como o tema de vocês é a questão da matemática, então, isso daí na internet tem a rodo, né? Tem muita coisa na internet aí para a gente usar e abusar dessa questão aí da internet com relação à matemática. Eu vou escrever aqui no chat também um site que ele não sei se eu comentei com todo mundo, mas aqui, ó, é um site que ele tem desde a matemática mais básica até um pouquinho mais avançada. Esse que eu coloquei aí, tá vendo? Acadêmica. Não apareceu para mim ainda. Apareceu aí que eu digitei aí no chat. Não. Mas será que foi só para aplicar para todo mundo? É estranho. Bom, de qualquer jeito ele chama Acadêmica. Vou letrar, tá? ACADEMY. E aí é Khan com KHAN. Junto? Não, separado. Tá. É só digitar isso daí no Google. Já vai cair vai te dar que é uma plataforma de, assim, inúmeros professores que eles têm aulas gravadas lá de vários tópicos. Desde, assim, matemática básica, matemática... Até aquelas matemáticas que tem lá do ensino fundamental, do ensino médio. Tem matemática, tem aula de economia, tem aula de física, tem aula de um monte de coisa, até de coisas de itens do mundo corporativo. Também tem vários tópicos e é totalmente gratuito. E o conteúdo todo assim em português. Então só o nome que é o nome em inglês, porque é o nome de um indiano, que ele que fundou essa plataforma. Mas aí no começo ele era em inglês o conteúdo, só que aí depois, hoje em dia já tem todo o conteúdo em português também.
Isso, é esse daí. Aí tem, de tudo, tá vendo? Ó, fundamentos de matemática. Sim. Tem. Deixa eu só... Aí daí, então, tá vendo? Aí você dá pra fuçar bastante, aí tem. Tá vendo? Ó, vai descendo aqui, ó, frações, números decimais. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui esse daqui. Ó, números negativos, razões, taxas e proporções, tá vendo aqui, ó? Equações. Tudo que a gente vai ver aqui também, ó, de expressões algébricas aqui, ó, tá vendo que a gente viu já essa parte? Sistemas de equações. Então, é muito completo, ó, funções que também tá no nosso conteúdo. A parte de equação do primeiro grau, plano cartesiano, que é outra coisa que também a gente tem aí no conteúdo. Então, tem, assim, você pensar, tem. Aqui, então, e assim, totalmente gratuito, né? Que é só você se cadastrar, faz um cadastrinho básico aí, um e-mail, nada mais que isso aí e tal, e pronto, já tem acesso total. Beleza? Que aí daí vocês podem aproveitar, como a gente só tem aí esse tempo aí de 1h30 aí, semanal, mesmo depois a gente voltar lá, normalidade lá, que tiver presencial, todo mundo, a gente nunca vai conseguir ter esse tempo todo, né? Que demanda até, às vezes, tem alguma dificuldade a mais na matemática, né? Então, é uma dica, assim, muito interessante esse portal, porque ele tem tudo ali dentro dele. Então, você não precisa ficar buscando outros links, não precisa ficar buscando outras informações, né? Então, ali tem muita informação, né? Beleza? Agora vamos lá, vamos abrir a lista. Então, com relação ao esquema do PIN, tá de boa, então, né? Agora. Vamos só fazer as dúvidas e a gente vai te passando nas próximas aulas. Legal. Aí, então, vão se reunindo, né? O grupo, justamente para vocês já irem discutindo e tal, e já irem montando esses roteiros, que aí justamente para ir seguindo aí com as atividades aí. Então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, deixa eu pegar a lista, aí peguem vocês também aí as listas aí que eu mandei para vocês, para a gente pegar, deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu voltar aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês para ver se é essa daqui. Vamos lá, deixa eu dar um share. Seria essa daqui, né? Isso. Essa é a segunda atividade, não é? Essa é a lista das porcentagens. Isso. Antes tem uma que é fração e proporção e regra de 3, a primeira. Isso, eu vou abrir aqui, quer ver? Essa daqui, ó. Tá vendo que agora tá aparecendo essa daqui, ó. Que é a lista de exercícios 2. Então aqui, você vai ver que aqui tem muito exercício aqui que vai resolver grande parte aqui com regra de 3. Sim. Tá? E regra de 3, daquela que é a simples e direta, não tem nada de inversamente proporcional, nada disso, porque aí daí até vamos trabalhar só com a direta, porque até
melhor, até por conta do tempo que a gente tem aí, e para que todo mundo saiba ela, porque uma vez que você sabe ela de cor e salteado, você resolve aí grande parte dos problemas. Então, ainda assim, vamos focar sempre no ponto de que a interpretação do exercício é fundamental. Então, leia o exercício com calma, direitinho, que nem eu já falei várias vezes. Lê e escrevendo do lado para a gente interpretar e fazer direitinho o exercício. Tem algum dessa lista aqui que vocês queriam fazer ou queria fazer lá da outra? Da primeira ou da segunda, você tá falando? Dessa que está aqui na tela agora, que é a primeira. Tem algum desses que vocês achariam interessante fazer? Dá uma olhadinha, peraí. Acho que eu 16. Qual? Pode falar, Fala uma de cada vez aí. A 6. O 6? Legal. E a Tamires? A 17. A 17. Vamos lá, então. Deixa eu ver. Então, vamos fazer assim, ó. Trem com 4. Deixa eu anotar aqui, então. 6. Professora, esses exercícios querem uma nota? Esses exercícios, lembra? Eu pedi para vocês fazerem e aí vocês vão pegar. Então, o que acontece? Na composição da nota lá, das notas lá depois da P2, a gente vai fazer um bem bolado com essas duas listas e vai somar junto com a nota da prova para valer aí uns pontinhos adicionais aí. Professor, esquece essa 6, é a 25. Esquece a 6? Não esquece a 6. A 25, tá bom. Então é a 17 e a 25. Então vamos lá, peraí. Essa daqui ela não tem. É na outra, então. Porque essa daqui vai. Oi? Essa daqui da primeira lista, ela vai até o 11 só. Isso, é na segunda lista. É na segunda. Então dessa daqui tá tudo tranquilo? Sim, essa daí sim. Beleza. Pra Kailane também, tá beleza? Uhum. Legal. Então vamos fechar esse daqui e vamos pro outro. É esse daqui, então vamos lá. 17. Vamos lá. Mandei aqui em conjunto e aí a gente vai resolver, que daí eu vou abrir aqui uma telinha branca como se fosse aí a lousa. Vou resolver e aí vocês vão olhar, tá? Então vamos primeiro em conjunto. Só que daí assim é aquela coisa que eu tinha pedido antes, tá? Todo mundo tem que tentar fazer, tá? Senão não vai acontecer aquela história lá, vai chegar na hora lá da prova e aí vai dar aquele branco lá, aquela tela azul de Windows, né? Então, vamos lá para a resolução. Então, vamos lá. Em uma cesta, eu possuía uma certa quantidade de ovos, beleza? As galinhas do meu quintal botaram 10% da quantidade dos ovos que eu tinha na cesta. Então as galinhas no meu quintal botaram 10% da quantidade dos ovos que eu tinha na cesta. E nela os coloquei. Mas, por um azar meu, um objeto caiu sobre a dita cuja e 10% dos ovos foram quebrados.
eu tenho mais ovos agora ou inicialmente? Vamos lá. Vou fazer um raciocínio aqui vou lá um raciocínio por exercício aqui. Eu tinha uma quantidade, uma cesta fosse uma certa quantidade. Vai, deixa eu chamar aqui. Deixa eu só fazer o raciocínio aqui, daí eu vou para a tela para explicar para vocês, tá? Uma cesta, uma certa quantidade de ovos, vamos chamar de X aqui, vamos lá. As galinhas do meu quintal botaram 10% da quantidade dos ovos que eu tinha na cesta. Então, quer dizer que é 0, Nessa de 17 aí a gente poderia colocar qualquer número aleatório? Tipo lá, o número? Então, eu tô pegando aqui mais ou menos um raciocínio para daí ir lá pro quadro, para daí explicar, para fazer para vocês. Eu tô só pensando aqui no raciocínio dele aqui. Vocês botaram 10% da quantidade que eu tinha na cesta. Deixa eu ler. Isso. Eu coloquei, mas por um azar, um objeto caiu sobre ele e 10% dos ovos. 10% dos ovos. 10% dos ovos foram quebrados. 10%. Se eu tinha X, eu tinha uma quantidade de ovos X. Aí 10% foi quebrado. Então 0,1x foi quebrado. Botaram 10%. Eu tenho mais ovos agora ou inicialmente? Então vamos lá. Se ele fala, tenho mais ovos. Inicialmente, o que acontece? Eu tinha. Então botaram 10% da quantidade dos ovos que eu tinha na cesta, né? Eu os coloquei. Ele já tinha. Em uma cesta eu possuía uma certa quantidade de ovos. As galinhas botaram 10% da quantidade dos ovos que eu tinha na cesta. Botaram 10% da quantidade dos ovos. Então ele colocou. Então, ó, vamos lá. Ele tinha uma certa quantidade. Assim, eu vou só explicar, depois vamos lá no quadro, que daí fica melhor para explicar também. Em uma cesta eu possuía uma certa quantidade de ovos. Então eu tinha X. Vamos falar que X era a quantidade que eu tinha. As galinhas do meu quintal botaram 10% da quantidade dos ovos que eu tinha na cesta. Então, quer dizer que as galinhas do quintal dele botaram 10% dessa quantidade de X. Então, elas botaram 0,1x. Tá? Eu vou só falar, depois eu vou escrever para ficar mais claro. Então, quando ele colocou, ele ficou com X mais 0,1x. Então, ele ficou com 1,1x, quando ele colocou ali. Mas por um objeto caiu e 10% dos ovos 1,1x. 10% dos ovos. Eu tenho mais ovos agora. Inicialmente 1,1 menos 0,1.
Deixa eu pegar aqui a resposta. Vamos lá pro quadro. Deixa eu só pegar aqui a questão aqui. Cadê? Deixa eu dar um stop share aqui que eu já volto aí, tá? Pera aí. Só para ver aqui a questão do quadro aqui. Professor, no chat Oi. estão colocando o meio de raciocínio delas. Dá uma olhadinha. Ah, tá bom. É que eu tava buscando aqui para compartilhar. Deixa eu olhar aqui então, peraí. Deixa eu ver aqui. É uma questão de lógica. Ele tem exemplo 200. As galinhas colocaram 20 ovos, 10%. Tem 220 e caiu algo sobre os 10. Então sobrou... uma questão, ele tem 200, tá certo, isso aqui é um número aleatório. As galinhas colocaram 20 ovos, que é 10% de 200 é 20. Ficou com 220, aí o algo sobre os 10% de 220, então sobrou, exatamente, tá certinho. É que eu tava pensando como, assim, sem ser com número, com a letra mesmo, com a variável, mas tá certinho, esse é o raciocínio mesmo, ele tem menos, essa é a ideia. Porque tá certinho, quem que foi que escreveu aqui? Arone F. Rocha, tá certinho. Esse exercício, ele mistura uma questão assim de lógica só para você fazer uma conta básica de porcentagem. Então, a porcentagem mesmo é só um artifício para você fazer a questão da lógica. Tá certinho essa forma. Ficou até melhor do que eu estava pensando aqui com a parte da variável aqui de letra. Ficou bem melhor mesmo. É isso daí mesmo. Você chega na resposta, então, quando ele fala aqui. Deixa eu voltar aqui no exercício. Que ele fala aqui. Mais ovos agora. Então, aqui, ó. Você vai ficar com menos. Você vai ficar com 198. Então, inicialmente, você tinha mais. Tá vendo como a questão é da interpretação do texto? É bem assim, esse tipo de exercício é bem um exercício desses tipo que pode cair em ENAD, assim, essas coisas assim, ENEM, exercício que faz você pensar na lógica do exercício e não só fazer por fazer, né? Então, tá correto. Deixa eu ver aqui se todo mundo, deixa eu ver aqui. Escreve aí, deixa eu ver qual que eu fiz aqui. O que eu fiz, ela estava fazendo do mesmo jeito que eu estava fazendo aqui com a letra. X mais 0,1x, e aí esse 1,1 menos que deu... que vai dar 0,99. Dando mesmo. Tá certinho também. A Bruna também tá certo esse jeito que você fez, tá, Bruna? Vai deu no mesmo, igual do outro lá, do número aleatório, que dá 198, dá no mesmo, fazer dessa forma, que eu tava fazendo assim também. Então, só que daí quando a Kailane sugeriu essa ideia aí de olhar no chat, que daí eu vi, tá ótimo, assim, é mais realmente para você ensinar
a questão da interpretação do texto, esse exercício. Todo mundo entendeu? Só coloca aí se tá tudo ok aí, tudo ok. Legal. Vamos pro próximo, então, que aí daí é o 25, né? Isso. Então vamos lá, deixa eu... vocês têm ele aí também, né? Acho que todo mundo tem. Deixa eu ver se é melhor. Vou compartilhar só para pegar ele aqui. Vamos lá, ele está aqui de volta aqui agora. 23. Professor, Oi, pode falar. é necessário colocar a resposta escrita? Deixa eu ver aqui que a pessoa... Ele colocou, até uma pessoa colocou uma pergunta aqui também. Deixa eu ver quem era aqui. Pergunta. Para ele, por gentileza, se é necessário colocar uma resposta escrita. Tá aqui. O percentual e reajuste. Então, não precisa colocar assim a resposta nesse estilo quando for um exercício só de cálculo, tá? Então, nesse caso, como ele está perguntando em forma de texto, se o número de ovos ficou menor ou maior do que inicialmente ou agora, aí você escreve, você fala, não, a quantidade ficou, a quantidade inicial era maior do que a quantidade que ficou, porque ele está fazendo essa pergunta. Mas se fosse, por exemplo, que nem nos outros exercícios, que ele só pede para calcular, assim, sei lá, quanto que é 10% de 25. Fez a conta direitinho com o esquema da conta, o esquematizado, não precisa colocar a resposta em formato de texto, assim, falando a quantidade, tal. Quando for assim, que ele perguntar a quantidade, né, o valor em número, quando for uma pergunta que for pergunta de valor numérico, não precisa colocar resposta escrita por extenso. Só nesse caso que for aí a questão dessa, que é uma pergunta que ele fez, que é um raciocínio, aí você escreve a resposta por extenso. Tá. Que tem uma outra pergunta aqui da Emily. Tem que copiar as questões no papel para entregar? Não precisa. Você pode colocar só a numeração, tá? Aí, se você conseguir imprimir a folha, né, depois que a gente voltar aí, que vocês vão fazer depois a entrega presencial, né? Se vocês conseguirem imprimir a folha e me entregar junto com a resolução, beleza. Se não der, não tem importância, tá? Pode entregar só a resolução. Suelen, esse daí vai ser para entregar, tá? O caderno é para vocês estudarem, mas aí daí quando a gente voltar, aí vocês vão me entregar isso presencialmente. Que aí daí vai ser com base nisso que a gente vai fazer aquele bem bolado lá da composição com as notas da NP2, porque aí daí na NP2, geralmente dependendo de como foi na NP1, aí eu faço um tipo de um esquema assim às vezes para ajudar o pessoal. Se às vezes o pessoal não foi muito bem, aí daí eu posso até fazer a prova valendo o valor normal e aí tem uns exercícios para ajudar. Ou então faz a prova valendo, se for normal assim, a prova valendo 8 e aí tem 2 pontos de trabalho. Aí não tem, no caso eu estou fazendo tudo digitado, não tem problema, pode fazer também. A forma que você achar melhor, tá? Não precisa, não é atrelada a nenhuma forma específica, até por conta
da situação que a gente está agora, façam da forma que vocês acharem melhor. A questão da nota é que vai ser assim, na NP2, ela vale de 0 a 10, a prova. Dependendo da situação, eu posso fazer a prova ter 8 questões, valendo de 0 a 8, e aí, com esses 2 pontos adicionais, né, para completar o 10, ser 2 pontos de trabalho. Então, essas 2 listas entram como trabalho, e a gente vai ter, para a segunda prova, a gente vai ter, eu vou passar para vocês aí mais 1 ou 2 listas também, para vocês entregarem a título de trabalho para valer esses 2 pontos. Vamos na 25, que aí depois tem a 18, aí estão pedindo aí também. Vamos lá então no exercício lá da... Vamos a 25 primeiro, vamos lá aqui. Tempos atrás, rolo de papel higiênico que possuiu por décadas 40 metros de papel passou a possuir apenas 30 metros. Então, vamos lá. Ele tinha lá, o comprimento inicial era de 30 metros. Aí passou a possuir, depois o comprimento final, inicial, comprimento final. Passou a ser de 30 metros. Aí, como o preço do rolo não sofreu alteração, tal artimanha provocou, de fato, um aumento de quantos por cento no preço do metro do papel? Então, vamos lá. Aqui, dá para a gente usar a questão da regra de 3 aqui também, tá? Então, o que acontece? Vamos fazer aqui, quer ver? Eu vou fazer aqui no papel, daí eu vou fazer depois no quadro ali para vocês. Então, deixa eu ver aqui. Eu preciso achar, porque eu preciso assim, eu tenho que 40 metros era o 100%, que era o rolo até então. Aí o rolo passou a possuir apenas 30 metros. Então, aí como o preço do rolo, tal artimanha provocou de fato um aumento de quanto? Provocou de fato um aumento de quantos por cento no preço do metro do papel. Então, vamos ver aqui, quanto que ele... Se for possível, apenas 30, o preço do rolo não sofreu alteração, provocou um aumento de quantos por cento no preço do metro. Então, a gente precisa saber 40 metros é 100%, 30 metros é para saber a diferença aqui. Isso aqui é 1, vai ser 30 dividido por 40. Deixa eu só fazer aqui. Dividido por 40. 0,75. Então aqui ele teve 25%. Aqui, Então aqui, tá vendo? Como o preço não sofreu alteração, tal artimanha provocou de fato um aumento de quantos por cento no preço do metro? Aqui foi, quer ver? Eu vou pegar aqui o quadro branco aqui para fazer a... Deixa eu ver aqui. Share, que aí tem aqui o whiteboard. Deixa eu só ver aqui as pessoas. Admite. Eu tenho aqui, né? Eu vou escrever aqui assim, 40 metros
equivale a 100%. Desculpa a letra aqui, que esse formato aqui não dá para escrever lá muito bem assim, né? Isso aqui é 40 metros é 100%. Então, aqui, ó, 30 metros é X. Então, quer dizer que eu posso fazer, daí fazendo a regrinha, né? A regrinha de 3, vai dar o que aqui? Vai dar essa conta aqui, ó. Só lembrando, deixa eu só colocar aqui, ó, que vai ser essa conta aqui. Então, aqui, ó, vai ficar assim, ó, X igual a 30 sobre 40. Então, aqui, ó, deixa eu dividir. Tá vendo que 100% aqui, lembra que eu já expliquei para vocês que isso daqui equivale a 1, porque é o inteiro. Então, 100% é sempre o inteiro. É sempre o total de qualquer objeto é 100%. Então, ele é 1. Vai ficar 40 vezes x igual a 30 vezes 1. Correto? E aí aquele formato aqui, ó, 40 x igual a 30 vezes 1. Então, aí passando lá, isolando o x, vai dar isso daqui. Então, 30 dividido por 40 vai dar 0,75. Então, aqui, ó, o que acontece? Eu estou perdendo 25%. Por quê? Porque é 1 menos 0,75. Porque com 40 metros eu tinha o rolo inteiro. Aí com 30 metros, quanto que eu fiquei do rolo? Eu fiquei com 0,75 do rolo atual. Então, se o preço não mudou, eu tive aqui o preço aumentou em 25%, porque a questão, porque eu perdi papel, então era como se o preço tivesse aumentado 25% comparado com o metro tradicional. Porque se eu tinha 40 metros e custava, sei lá, R$5, e agora ele passou os mesmos R$5 ser o valor de um rolo de 30, quer dizer que eu perdi isso daqui, ó, eu perdi 25% de papel pela mesma quantidade pelo mesmo preço que eu estou pagando. Então, aqui no caso seria o quê? 25%, voltando aqui aqui, ó. Cadê? Um aumento de quantos por cento no preço do metro do papel? 25%. Justamente porque ele com 40 metros custava, que nem eu falei, um exemplo, de R$5, e agora com 30 metros eu perdi aí 10 metros de papel. Aí isso daí equivale a 25% aí, pagando no mesmo preço aí. Então, 25% é a taxa de aumento que teve baseado aí no metro do papel. Deixa eu ver aqui, para stop share. Tá claro aí, pessoal?
Não bateu com minha conta, mas depois eu te mando pra você dar uma olhadinha, porque eu acho que vai encerrar agora. Ah, porque falta um pouquinho só, né? E vai. Mas eu mando no e-mail, mas não bateu, porque o que eu fiz? Eu fiz o. Não vou falar porque vai acabar agora, mas eu mando no e-mail. Tá bom, então manda aí pra gente ver aí. O correto pra mim deu 0,333 em porcentagem. É que o pessoal tá colocando aqui também. Isso. Manda, eu dou uma olhada aí. Okay. Eu tô vendo aqui. Pode ser até que. Não, beleza. Tá todo mundo dando aí, então com certeza tá certo. Deixa eu ver aqui. A pessoa fez aqui. 40. E bateu com a sua. Depois. Beleza, manda aí que eu dou uma confirmada aí. Que aí é uma forma de pensar diferente aí. Isso daí tem sempre. Tranquilo. Okay. Manda aí que eu dou uma olhada aí. Tá bom. Eu vou ver, assim, o pessoal colocou aqui da 11 também. Eu vou ver se eu pego aqui a 11 e eu mando a resolução aí também para vocês aí. Essa da 25 e aí a 11 que citaram aí na lista também. Tem mais alguma assim que seria... Mais alguma que seria aí também de dúvida? 18, tá bom, não sei, 18 já tá. Beleza. Eu mando aí a resolução das duas aí. 11 da outra lista, tá bom. 11 da lista 2, beleza. A 26, deixa eu ver, 26, aqui é da lista 3 mesmo, né? A lista 2 é 11, então é 26 da lista 3. Beleza. Tô toda confusa. Não, assim, eu vou mandar esses aí, vocês falaram aí, mas que é um negócio, é difícil quando você tem assim um negócio que é bastante com número assim para fazer nesse formato assim, né, que você tem que usar aqui isso daqui. Quando é uma matéria mais teórica é mais de boa, né? Mas eu vou pensar aqui num jeito que fique mais legal aí, mais fácil de ser entendido aí também. 11 da lista 2 e 18 e 26 da lista 3. É isso aí, beleza. Aí tem gente já que deu 25 também. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhada direitinho, daí eu mando direitinho a resolução aí. Suelen, não tem jeito assim, o que você pode fazer é tentar olhar nessa plataforma aí que eu falei aí também, do Academican, e tentar aproveitar esse tempo aí que tem agora de ficar em casa, né, para dar uma mergulhada aí nesse portal aí, para dar uma... Professor, já encaminhei por e-mail a resolução da 25 para o senhor dar uma olhada. Beleza. Da 25. Eu vou dar uma olhadinha e daí eu mando de volta as 3 aí. O 25, a 18, a 26 da lista 3 e a 11 da lista 2. É isso, né? A 18, a 23 da lista 2 e a 11 da lista 3? Não, então, eles falaram 11 da lista 2. 11
11 da lista 2, tá bom. 11 da lista 2, aí daí o 18 e o 26 da lista 3. Ok. Eu vi, Suelen, eu vi essa questão. Aí é meio complicado, né? Que não tem jeito, né? Tem que pegar uma horinha aí entre intervalos, né? Entre almoço e janta e alguma coisa assim para escapar um tempinho aí. Aí. Professor, você vai falar sobre o PIN? Já falou. Já falei. É que minha internet está travando muito. Então vamos assim, rapidinho, só que assim, o negócio ele não vai bloquear, né? Mas sei lá, vamos que daquele preciso depois ir pro outro lá também. No PIN, o que acontece? Tem no manual 3 tópicos, que aí tem até naquele roteiro. Vocês têm lá dentro do manual, tem um roteiro, que é o item 9 do roteiro. Ele fala lá, número total de funcionários e distribuir isso daí por faixa etária, sexo e nível de escolaridade. Aí depois, faturamento e depois a questão do market share. Market share, o que quer dizer isso daí? Participação de mercado. Então, quantos por cento a empresa, né, possui do mercado para algum determinado produto. Lá, só dando um exemplo. Que nem a Samsung no mercado de smartphones. Ela tem, assim, não tem esse dado exatamente, mas ela pode ter, sei lá, 70% do mercado, e aí daí a LG tem 20%, a Motorola tem 5%, isso se você for comparar, tem 2 comparações, né? Você poderia comparar entre o que é iPhone e o que é os Androids. Se você comparar tudo, aí seria tudo na mesma comparação. Mas só para entender esse conceito do que é o market share, é a participação de mercado que cada empresa tem. Então, assim, pode ter 10, 20, 30% de acordo com o que vai ter. Essas informações, aonde que você pode achar? Em vista do momento atual que a gente não consegue muito contato presencial, né, com empresas e tal, que nem eu falei, sites, tá? Procurar em sites, nos sites das empresas e procurar em links de revistas econômicas, os jornais econômicos, tipo Valor Econômico, todos esses portais aí que são mais da linha de itens da economia. Então, e aí tem até uma outra alternativa também, que pode ser tentado também, até um e-mail lá que você tenha de contato com a empresa, você pode, sei lá, tentar mandar um e-mail lá para um Fale Conosco da vida aí, e aí ver se eles conseguem pelo menos passar, sei lá, o número de funcionários também. Se você não achar, dependendo do site, ele informa. Ele pode dar uma ideia geral, assim, tipo, eu não posso falar o número exato. E daí você fala, não, mas eu queria só uma ideia geral, alguma coisa assim. Então, aí daí você vai conseguir montar, e aí você vai pegar esses dados e montar em tabelas. E aí você vai, da tabela, a ideia é que daí você monte no PIN, né? Uma vez que você tem a tabela, aí você vai gerar um gráfico disso daí. É só jogar no Excel e aí você manda lá, coloca a tabelinha no Excel e aí pede lá para ele desenhar um gráfico com base na tabela que você expôs. Aí daí qualquer dúvida que você tenha do Excel, aí tem só você buscar aí no Google
como montar um gráfico através do Excel. Aí vai ter vários links ensinando no YouTube, e tem tudo aí, isso daí para colocar. Acho que basicamente de PIN era isso, né? Consegui, deu para compreender aí? Sim. Beleza. Consegui, sim. Tranquilo. Beleza, eu vi aqui. Então, aqui a ideia hoje era pegar as dúvidas de exercícios, tá? Nas próximas, aí, a próxima aula que a gente for ter, aí já é o conteúdo que eu tenho preparado, tá? Então, esse daqui que é a Ingrid, né, que perguntou. Eu tenho essa preparação, só que hoje, o que é a ideia? Como era a primeira aula, depois das atividades que eu tinha passado para vocês, a ideia era que a gente usar essa primeira aula realmente para pegar as dúvidas mais centrais dos exercícios para a gente resolver. Aí nas próximas aí que a gente for ter, aí já segue na linha da programação, igual a gente estava fazendo lá até então. Tá? É isso daí. Previsão, não tenho nenhuma, tá? Isso daí não tenho nenhuma. O pessoal ainda, coordenação ainda não tem nenhuma informação maior acerca disso. Tá? Aí vocês aí tem o canal aberto, tá? Com a coordenadora aí, sempre que tiver aí alguma dúvida aí, só perguntar lá, falar para os representantes, né? Mandar e-mail lá para a coordenadora, que ela com certeza vai estar sempre alimentando vocês aí com as informações mais novas aí, que tem aí, mais aprimoradas, tá? Então, acho que era isso daí, pessoal. Tá? Boa noite aí. Espero aí que tenha ajudado aí com essa questão das dúvidas, tá? Vou mandar para vocês aí, para os representantes aí, esses exercícios aí que estavam mais na dúvida, e aí daí na aula que vem a gente já vai entrar num ponto novo aí, tá? Que a gente não tem muito tempo para ficar se alongando aí numa determinada parte da matéria só. Tá? E da semana que vem, continuando, né, nesse processo, a gente daí entra já parte para uma parte nova aí. Beleza? Beleza. Isso aí, todo mundo aí. Vemos aí na semana que vem. Uma boa noite aí para todos. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite.